E aí, galera livroníaca, continuando a nossa série sobre as crônicas dos Caçadores de Sombra, hoje a gente vai falar sobre a terceira crônica, o Demônio de Whitechapel. Então, gente, a crônica começa com o Simon falando sobre o dia a dia da academia, sobre os exercícios e tudo mais, e passa por uma aula que ele tem no dia de manhã com o professor mesmo de físico, de condicionamento físico, e o Jace participa dessa aula. Ele vem para auxiliar eles. O Jace faz lindamente o que tem que fazer, óbvio, porque ele é um dos caçadores de sombra melhores e tal. E o Simon meio que se machuca um pouco, mas todo mundo passa um pouco de aperto. É uma coisa simples, mas eles têm um pouco de dificuldade, mas enfim. Aí ele passa por essa aula. Aí, posterior a essa aula, eles têm uma aula em conjunto com a rede da Elite, né? Tanto a corrente da Elite quanto a corrente mundana, elas têm essa aula em conjunto. E quem vem para dar essa aula para eles, para dar essa palestra, é a Tessa. Ela começa a contar para eles sobre uma situação que eles passaram no Instituto de Londres, obviamente há muitos anos atrás. No caso, a Lucy ainda era bebê, o Jamie era pequenininho. E começa com ela contando um pouco sobre o relacionamento deles, como as coisas têm caminhado depois de tudo que aconteceu em Peças Infernais. Eles vivendo em família mesmo, como eles vivem em família. E aí chega o Gabriel Lightwood com um jornal e mostra para eles os acontecimentos do Jack, o Estripador. Ele mostra esses acontecimentos, fala para eles que, olha, isso não é o mundano, isso é demoníaco e tal. Com certeza, porque houveram naquele momento que ele tá mostrando, tinham acontecido dois assassinatos. E ele mostra que era impossível que com a precisão cirúrgica que foram feitos as incisões, retirados dos órgãos, que aqueles dois assassinatos tivessem sido feitos por um humano, porque o tempo para chegar de uma coisa a outra era impossível, a precisão cirúrgica e tudo mais era impossível. E era sim a mesma pessoa. Então, convencidos de que aquilo era um demônio, eles começam a patrulhar Londres, né? A Cecily e a Tessa patrulham andando pela cidade vestida como se fossem mesmo as prostitutas, uma mulher igual aquelas e tudo mais. E para poder se passar por isso usam encantamentos, porque ela mostra a situação daquelas mulheres em Londres naquela época, a questão mesmo da falta de alimentação coerente, da desadaptação, da pobreza e da sujeira que era Londres ali. E a Cassie faz uma referência, na verdade, a um acontecimento de Londres, como era Londres naquela época, aquele lugar especificamente, né, em Londres naquela época. E elas começam a fazer essa patrulha, eles passam um mês patrulhando, enquanto o Will e o Gabriel ficam meio que ali no bar, tentando pegar informações e tudo mais. E quando termina essa última patrulha desse mês, que eles vão pra casa e tudo mais, cansados, estressados, meio que de saco cheio, porque não conseguiram, não teve mais assassinatos, mas também não conseguiram descobrir mais nada, além de chegar a uma ideia de que seria um demônio transformo, porque ele aparentava sempre ser um homem, não sei o que, e eles chegam, mais ou menos essa ideia, que eles chegam em casa, que eles deitam assim, chega o Gabriel louco da vida, porque tinha acontecido um assassinato, logo depois que eles tinham saído de lá. Eles voltam pro bairro, eles vão ao lugar do assassinato da pessoa, da mulher, e a Tessa se transforma num dos policiais e entra, faz até uma descrição do lugar, sabe, que é meio sangueiro, um negócio horroroso, faz uma descrição daquilo, e ela pega e tira algumas informações e tal, questão dos órgãos, volta pra eles e fala, olha, foi horrível e tal, realmente a mulher é a mesma questão de assassinato e tudo mais. Aí eles voltam pro instituto. Que eles estão chegando no instituto, a Brigitte, que ainda trabalha pra eles, que ajuda a cuidar das crianças e tudo mais, ela tá desmaiada na porta do instituto. Aí eles acordam ela, falam, cadê as crianças? Aí uma voz começa a falar dentro do instituto, falar, olha, caçadores de sombra, eu vim atrás de vocês, eu quero brincar. Não, mas eu quero brincar, eu gosto de brincar de esconder, eu quero brincar, cadê as crianças? A Jessamine, que está que a gente sabe o que aconteceu com ela ali em Peças Infernais, ela fica em Londres. A Jessamine fica em Londres, ela protege o instituto, ela ficou no instituto, ela protege o instituto. Então ela pega e fala, aparece a voz dela só falando, eu vou brincar, encontra comigo, eu tenho uma casa de boneca, porque o pedido que ela fez pro Will, o Will manteve o quarto com as casas de boneca e tudo que ela pediu. Então ela vai e chama o demônio, não, eu quero brincar, vamos brincar comigo, eu tenho um quarto de boneca, e vai pro quarto dela, que era o quarto dela onde tá as bonecas.
E aí eles chegam lá e ela tá falando, olha, mas falta, porque vem aí um ser sem forma e tal, ela fala assim, olha, mas tá faltando gente pra brincar, tem que ter mais. Cadê as crianças, cadê as crianças, cadê as crianças? O demônio fala, não, eles estão escondidos nas paredes. Aí os pais, caçadores de sombra, correm, acham as crianças dentro das chaminés, dormindo, colocam as crianças em segurança, que eles voltam, tem Sentagem, essa mini brincando com as bonecas, do lado dela um demônio, com a aparência de uma criança, de mais ou menos uns 5 anos, brincando com ela. Quando ela vira assim, a testa até vê os olhos fundos, né, de demoníacos e tudo mais. E aí essa menina ainda fala com ela assim, fala com a criança assim, fecha os olhos, nós vamos brincar. Aí não, nós vamos brincar de esconder. Ela fala, eu gosto de brincar de esconder, então fecha os olhos, nós vamos brincar de esconder. Aí o Will vem e mata o demônio, mata esse demônio que era a forma de uma criança e tal. E o que a Tessa traz nessa história e tal, ela quer mostrar pra eles, o que ela fala pra eles, é que quer mostrar pra eles duas situações. A primeira é que a mídia dos mundanos pode ajudar muito a esconder certas situações, né, pra não se descartar a mídia dos mundanos. Porque depois que foi morto esse demônio, não aconteceram mais assassinatos. Não aconteceram. Ainda assim, apareceram cartas do Jack e tudo mais, e um monte de teorias do pessoal da mídia e tal. Então isso acaba que é um cobertor e ninguém percebeu a natureza sobrenatural dos assassinatos. Também ela fala com eles para não descartar os mundanos só porque são mundanos. Ela usa uma expressão assim no sentido de eles têm as próprias formas de lidar com a realidade deles, entende? Então ela fala isso, fala que os que vêm mundanos para se tornar caçadores de sombra tem muito a acrescentar ao mundo caçadores de sombra, porque eles podem dar essa visibilidade para os caçadores de sombra, que é importante. Conta essa história, a gente vê um pouco sobre o convívio, a realidade deles ali, que é bem bacana, a gente voltar no Peças Infernais, né, e dar um gosto para a próxima série da Cassie, que vai sair, se eu não me engano, no final do ano que vem já sai o primeiro livro, se não for no começo do outro, que eu não tenho certeza, mas já sai o livro desse período, né? Não desse período deles crianças, pelo que a Cassie falou, eles já são, os filhos do Will e da Tess já são caçadores de sombra relativamente adultos, perto da maioridade. Então a gente já deixa um gostinho de como que é. É bem legal, a gente vê o Jem, caçador, a participação deles, até o que o Will faz e não devia, de sempre chamar ele pra tudo que acontece. Tem uma hora até que o Gabriel fala assim, quando ele fala que vai chamar o irmão Zacarias, né, que é o Jem, ele fala assim, Will, você é conhecido por chamar ele por ter um dedo quebrado. Tipo, o Will quebrou um dedo e falou, não, meu dedo tava ficando verde, tinha que chamar o Jem, tinha que chamar o irmão Zacarias. Então, tipo, a gente vê essa participação dele na família, apesar de ter se tornado o irmão do silêncio. E é bem bacana mesmo a crônica. Então, gente, se você estiver gostando do nosso resumão das crônicas de Caçadores de Sombra, não esquece de deixar o seu comentário, de deixar o seu joinha, de compartilhar esse vídeo, porque aí a gente sabe que tá ficando legal e faz mais, beleza? Também não se esqueça de seguir as nossas redes sociais, porque ainda esse mês, daqui a 2 semanas, a gente vai ter a Semana do Orgulho Nerd com um monte de coisa legal, vai ter sorteio no canal, vai ter tags especiais com participação de outros blogs, de Instagram, de um monte de gente super bacana. Então não deixe de seguir as nossas redes, que tá tudo linkado aqui, tudo na descrição do canal, para você não perder nada. Também não esquece de dar uma olhadinha na resenha que a gente fez do Dama da Meia-Noite, da Cassandra Clare, que veio depois das crônicas. Tá aqui no quadradinho, ó, clica lá e dá uma olhadinha, beleza, galera? Eu espero que você encontre um bom lugar para ler o livro. Até mais, gente!